Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para levar a nossa igreja, nossos irmãos, a última lição da revista Palavra e Vida da nossa Escola Bíblica Dominical. Digo a última porque já chegou a próxima revista do próximo trimestre e lamentavelmente só está em formato PDF. A revista, digamos, física, materialmente não temos, não sabemos se vai chegar ao escritório da nossa associação. Se chegar, eu vou fazer chegar de alguma forma aos irmãos, mas por enquanto só temos o formato PDF. A lição de hoje é a número 12 e diz a vida após a vida. Eu poderia colocar um título mais simples, talvez, e chamar ele da Teologia Paulina, porque estamos falando de Paulo e seus ensinos. Chamarei de Teologia Paulina da Ressurreição dos Mortos. Eu não pretendo ler a lição, nem seguir tanto os comentários que o autor faz, porque minha intenção é fazer um resumo de toda a nossa lição. E vamos imediatamente à palavra do Senhor, ali no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 15, dos versículos 12 até o versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Tudo bem, irmãos? A primeira parte de nosso resumo, a modo de introdução, quero dizer que os primeiros versículos do versículo 12 até inclusive o 17 e 18 é um jogo de palavras, um jogo semântico que temos que compreender muito bem. O apóstolo Paulo se está colocando em uma situação de que Cristo não tivesse ressuscitado, mas ele se estava somente colocando numa situação devido a um comentário que havia naquele tempo por algumas pessoas de que realmente Cristo não ressuscitou. E ele deixa bem clara que Cristo sim ressuscitou, que ele ressuscitou. Por quê? Porque se não ressuscitou, diz e deixa claro os versículos que nossa pregação é vã. O que quer dizer isso? Que como pregadores da palavra, da boa notícia, de que Cristo veio ao mundo a salvar o mundo, que morreu numa cruz, que morreu e ressuscitou para nos dar vida, seria uma pregação mentirosa, um anúncio mentiroso,
um evangelho mentiroso. Olha, então, como testemunhas e como pregadores, anunciadores do evangelho de Cristo, seríamos, então, mentirosos. Em segundo aspecto, diz também que nossa fé seria vã. Isto quer dizer, irmãos, que nossa fé como cristãos, em que Cristo vai voltar, não teria fundamento. E se não tem fundamento, também nossa fé é uma fé, digamos assim, que não se baseia em nada, que não tem fundamento em nada, que é uma fé falsa, e em alguma medida também é uma fé mentirosa. E se não temos fé, em alguma medida nos enganamos a nós mesmos. É uma fé que não teria esperança, porque a fé em Cristo Jesus nos leva a ter esperança em que Ele morreu, ressuscitou para nos salvar, para nos dar vida, e que vai voltar para nos buscar. Mas no caso do apóstolo Paulo, colocando-se na situação de que Cristo não tivesse ressuscitado, então nossa fé seria vã, seria uma fé mentirosa. Mas ele deixa claro, sim, que Cristo ressuscitou. E ele sustenta esta afirmação para calar a boca de aqueles que estavam colocando em dúvida a ressurreição de Cristo, sua divindade, seu poder sobre a morte. Então, é uma doutrina muito importante, essencial na vida de todo cristão, e que Paulo, digamos, deixa claro, amplia um pouco para nós podermos entendê-la o dia de hoje. Bom, e falando da ressurreição de Cristo, que sim é uma verdade, que sim é algo que aconteceu, algo real, ele planteia em alguma medida um fundamento bíblico dessa ressurreição de Cristo. E os versículos que antecedem aquilo que nós acabamos de ler, os versículos no capítulo 15, deixam bem claro, em primeiro lugar, que Cristo ressuscitou, e que também foram muitas as pessoas, as testemunhas que viram Ele, inclusive alguns tocaram nele, e que essas testemunhas falaram e deram crédito a esta ressurreição de Cristo. Por quê? Porque naquele tempo, como no tempo atual também, se dizem muitas coisas, muitas falsidades em relação à ressurreição de Cristo. Por exemplo, naquele tempo se falava de que a ressurreição foi uma invenção dos discípulos para, em alguma medida, dar sustento à sua doutrina, à sua religião, e, em alguma medida, enganar as pessoas para que se façam adeptos desse novo movimento chamado cristianismo. E hoje também temos muitas pessoas que levantam, digamos assim, teorias e algumas mentiras, falsidades em relação à ressurreição de Cristo para, em alguma medida, digamos, jogar por terra essa doutrina, essa crença. E muitos deles também, eu acho que o fazem para acalmar suas consciências, para poder ficar livres, entre aspas, de culpas, por não tomar as decisões certas, e dentro delas acreditar e ter fé em Cristo, acreditar na sua morte e ressurreição, e acreditar que só Ele pode nos salvar. Então muitas pessoas levantam e suscitam falsidades, comentários que não chegam a lugar nenhum, só para acalmar as suas consciências. Mas nós somos daqueles que temos fé, de acreditamos que a palavra é verdade. Então, o apóstolo Paulo, em primeiro lugar, deixa claro que Cristo ressuscitou. Isso é o que diz a palavra ali em versículo 3 do capítulo 15. Porque primeiramente vos entreguei
o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Ele deixa claro e dá por sentado que Cristo ressuscitou. E, consequentemente, na leitura, ele diz que foi visto por Cefas ou por Pedro, depois disse pelos 12, não menciona aqui, mas também viram ele as mulheres e tantas outras pessoas que você pode continuar lendo. Então, ele deixa claro que Cristo ressuscitou e que tem muitas testemunhas que viram ele e que dão, digamos, credibilidade ao fato de que Cristo ressuscitou. Em segundo lugar, Cristo ressuscitou e seu corpo ainda não era um corpo glorificado, como vamos saber mais na frente, vamos explicar. Ou seja, não era um corpo assim, feito espírito. Era um corpo que ainda estava na matéria. João capítulo 20, versículo 17, Jesus falando a Maria, ela diz, não me detenhas. Outras versões dizem, não me toques, porque ainda não subi a meu Pai. Ou seja, ainda ele não se apresentava a seu Pai lá nos céus. Ainda não passava por esse processo de glorificação, como nós vamos saber um pouquinho mais na frente, pelo qual, processo de glorificação, pelo qual também nós passaremos. A Bíblia deixa claro que depois da sua ressurreição, ele comeu, ele bebeu, e foi tocado por seus discípulos, quando ele se apresentou diante de Tomé e falou assim, coloca teus dedos aqui nas minhas mãos e tudo. Então, foi tocado por Tomé, por um dos seus discípulos, e isso faz e dá a entender que o corpo ressuscitado de Cristo ainda era matéria, não era um espírito. Mas, em quarto lugar, ou em quarto ponto, dentro deste contexto, quero chamar a atenção para cada um de vocês em relação ao livro de João mesmo, capítulo 20, versículo 19 e 26, porque a palavra diz que os discípulos, por medo da perseguição dos judeus, estavam juntos em certa casa, e diz que as portas estavam trancadas, e de repente Jesus Cristo apareceu no meio deles. Então, é verdade que Jesus Cristo estava em matéria ainda, em corpo físico, mas também não sabemos se ele estava já sofrendo essa transformação do seu corpo, ou se foi pelo seu poder que em alguma medida ele atravessou os muros, ou atravessou a porta, e se apresentou a seus discípulos no meio deles. Olha, os evangelistas deixam claro que as portas estavam trancadas. Bom, tem muitas pessoas que tiram deduções e dizem, não, é que Jesus Cristo entrou pela janela, na verdade é que eles não se deram conta, estavam em outro quarto, ele abriu a porta e entrou, e não se deram conta porque estavam assustados, estavam semi-escondidos. Um sinfim de teorias que se levantam, mas eu chamo a atenção para que você analise e peça também ao Espírito Santo uma revelação em relação a esta situação de que eles estavam com as portas bem trancadas. Imagine, eu acho que as janelas também estavam trancadas, porque se eles estavam com medo da perseguição, então eles não queriam ser vistos por ninguém. Mas Cristo aparece no meio deles. Interessante isto, e que eu chamo a atenção para compartilhar com vocês. O evangelista Lucas, no capítulo 24, 36, amplia em alguma medida esta situação, este contexto, este fato histórico, dizendo que eles, quando se aparece Cristo, eles tiveram medo porque pensavam que estavam vendo um fantasma. Então, interessante, eu deixo esse dever para vocês, para analisarem estes versículos, e em alguma medida eu coloco isto para comentar de que talvez Cristo estava já sofrendo esta transformação, este processo de glorificação. Pode ser, não pode ser? Vamos comentar depois. E, em último fato, o fundamento bíblico da nossa ressurreição.
Se você lê o livro de Tessalonicenses, o primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 13 ao 18, eu vou dar leitura rapidamente. Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Olha, não tem esperança, nós temos, porque sabemos que Cristo ressuscitou. Versículo 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dissemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não perseveremos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alaridos e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Olha que interessante. A teologia paulina da ressurreição dos mortos. Este é o fundamento bíblico agora da nossa ressurreição, em alguma medida semelhante à ressurreição de Cristo. E quais são os aspectos importantes? Os crentes que morreram em Cristo serão ressuscitados. Se Cristo ressuscitou, os crentes em Cristo também serão ressuscitados. Isso deixa claro 1 Coríntios 15, que lemos anteriormente, e agora 1 de Tessalonicenses, capítulo 4. Outro aspecto importante: os que estiverem vivos serão transformados. Os versículos que acabamos de ler nos transformam nisso. Serão transformados, olha, serão transformados. Em que sentido? Os corpos físicos, porque vamos a estar em matéria. Os que morreram, seus corpos vão ser ressuscitados, e os que estiverem vivos ao momento de Cristo voltar, serão transformados, ou seja, tanto os ressuscitados, os mortos ressuscitados e os vivos naquele momento serão transformados, o que em teologia se chama o processo de glorificação. Glorificação. A glorificação, ou seja, quer dizer a transformação do corpo. Corpo corruptível em corpo incorruptível. Ou seja, um corpo que perece, que se acaba com o tempo, agora é um corpo que é infinito, que é eterno. Porque presta atenção, muitas pessoas sustentam que Jesus só salva a alma, o espírito, como você quer chamar, se é dicotomista ou tricotomista, mas que ele só salva o ser interior, aquilo que é espiritual. Mas isso está errado, porque a palavra nos ensina de que Cristo também restaura e salva o corpo. Por isso diz que nossos corpos serão glorificados, serão transformados. Agora, a pergunta que cabe nesse momento é: como esse corpo será glorificado? Como esse corpo será transformado? A Bíblia não deixa um livro ou um capítulo específico para explicar uma situação como essa. Ele dá por sentado, o apóstolo Paulo, que seremos transformados e glorificados, que nosso corpo transformado se unirá a nossa alma ou a nosso espírito na presença do Senhor e serão eternos. Mas temos alguns indícios. Por exemplo, o capítulo 15 de 1 Coríntios que estávamos lendo. Como será esse corpo? O versículo 49 diz uma coisa importante que eu quero compartilhar com vocês. E diz: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Ou seja, se nós temos corpo humano e somos semelhantes
a Adão. Por isso diz imagem do terreno, o material, o físico. Naquele momento também diz traremos a imagem do celestial, ou seja, nossa imagem será parecida à imagem de Cristo, a uma imagem celestial, a um ser que vem dos céus, um ser especial que transcende a matéria, que transcende o corpo físico. O livro de 1 de João, capítulo 3, versículo 2, diz também uma coisa muito interessante. Diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, ou seja, Cristo, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Olha, irmãos, quando Cristo venha, Ele vai vir como um ser espiritual, em santidade, em perfeição. E se Ele vem a buscar a sua igreja, tanto aqueles que estão mortos como aqueles que estão vivos, diz que seremos arrebatados e receberemos ao Senhor no ar. Não podemos recebê-lo com um corpo mortal, com um corpo corruptível, com algo que perece, com algo imperfeito. O Senhor nos vai transformar para que sejamos homens celestiais, como vimos anteriormente, e agora diz que seremos transformados para sermos semelhantes a Ele, ou seja, seres espirituais, seres perfeitos, seres eternos, que já não estão sujeitos ao corpo físico, àquilo que perece, senão seremos infinitos como Ele é. E a terceira coisa interessante está ali em Lucas capítulo 20, Lucas capítulo 20, versículos 35 e 36. Diz: mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, ou seja, a vida eterna, e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Presta atenção no versículo 36. Porque já não pode mais morrer, seremos eternos, que estamos falando, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Olha que interessante. Ali o evangelista diz que aqueles homens não vão estar sujeitos às coisas terrenas, como o casamento, porque diz que ali seremos infinitos, não vamos morrer mais, porque Cristo nos ressuscitou para a vida eterna e seremos iguais aos anjos. Pastor, como será esse corpo glorificado? Como será esse corpo transformado que a Bíblia diz? Será um corpo semelhante a uma imagem de homem celestial, um ser espiritual. Um corpo semelhante ao corpo dele. Seremos corpos transformados e glorificados iguais aos anjos, imortais. Isso é o que diz a palavra do Senhor. No reino de Deus não pode entrar nada que pereça, nada que é imperfeito. Então, quando Jesus Cristo volte e a trombeta soar, e os anjos, como diz a palavra, tocar e talvez outros cantar, diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os que estejam vivos serão levados ao encontro de Cristo no ar e seremos transformados, tanto vivos como mortos seremos transformados. Nosso corpo mortal perecível será transformado e glorificado, semelhante à glória de Cristo, semelhante ao ser celestial e espiritual que é Cristo, igual a um anjo, semelhante a Ele, porque no reino do Senhor não pode entrar nada imperfeito. Então Cristo nos fará perfeitos
para sermos igual a Ele e viver eternamente na sua companhia. Irmãos, esta é uma tremenda verdade. Ressuscitaremos. Essa é nossa fé, essa é nossa confiança. Porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Porque Cristo é perfeito e eterno, nós também seremos perfeitos e eternos. Cristo não só salva a alma, o Espírito também salva e restaura o corpo, para que sejamos semelhantes a Ele por toda a eternidade. Não esqueçamos nunca desta doutrina tão essencial para a nossa vida, porque se Cristo não ressuscitou, como alguns estavam colocando em dúvida naquele tempo, e como hoje também muitos colocam em dúvida, então é vã nossa pregação, é vã nossa fé. Mas nós sabemos que nossa pregação é verdadeira, que nossa fé é uma fé firme, com um fundamento firme, que é Cristo, através da sua palavra e através da experiência que temos tido nessa conversão, nesse encontro pessoal com Ele. Portanto, nossa pregação não é vã. Portanto, nossa fé não é vã. Nossa esperança está mais viva que nunca. Por isso oramos, por isso pregamos e por isso dizemos: vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo vem. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã e que esta palavra possa fazer cabida em nossas mentes e em nossos corações. Que aliente, que dê ânimo, fortaleça nossa vida espiritual, nossa vida, nossa caminhada como cristãos, sabendo que a esperança está mais viva que nunca, porque Cristo vive, nossa esperança também está viva. Que o Senhor nos abençoe.